Bom dia, meu querido, como é que vai você? Te desejo a paz do Senhor para todos vocês, amém? Vamos meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus. São vídeos curtos para o Espírito Santo vou fazer você e eu pensar. Vamos estudar aqui em Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, que começa assim: Ele nos deu. Quem é ele aí? O ele aí é Deus. Deu o quê? Deu dons espirituais para a igreja. Uns para apóstolo, profetas, evangelista, pastores, mestre e etc. A lista continua. É importante nós estudar aqui a palavra ele, porque a palavra ele aqui nos ensina muitas coisas, melhor dizendo, ensina todas as coisas fundamentais para a nossa vida espirituais dentro dos dons que Ele mesmo dá, que Deus dá, através da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Veja, muitos de nós, muitas vezes abrimos a boca e falamos: olha, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo dentro da igreja, e a palavra gosto, ela não está dentro de um contexto negativo, mas eu posso colocar ela dentro do contexto negativo quando eu falo: eu gosto de dar estudo bíblico, eu gosto de visitar, mas eu não gosto de entregar folheto, eu não gosto de falar para as pessoas de Jesus nas ruas, eu não gosto de visitar as pessoas nas prisões. Aí eu estou usando a palavra gosto de uma maneira descontextualizada, fora do padrão que Deus estabeleceu. Pois os dons espirituais representam a unidade da igreja. Por mais que eu goste de dar estudo bíblico, visitar, mas eu tenho que apoiar e ajudar outras pessoas que desenvolvem melhor outros dons que Deus deu para ela na igreja, ajudar ela, pois somos um corpo, o corpo de Cristo, e o corpo interage um com o outro e vice-versa. Então, nós não podemos excluir os dons do Espírito Santo das outras pessoas que eu não tenho, vamos dizer assim, aquela agilidade, não tenho aquela capacidade como a outra pessoa tem, mas eu posso ajudar ela na oração, eu posso acompanhar ela também, mesmo que eu não sei dar um estudo bíblico, não tenho esse dom, Deus não me deu, mas eu posso acompanhar, fazer uma oração, e isso a gente está interagindo o corpo de Cristo para apressar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eu uso a palavra gosto para não fazer outros dons que Deus deu a outras pessoas, mas que não é aquilo que eu tenho habilidade para fazer, eu estou me expressando errado, entristecendo até mesmo o Espírito Santo. Pois o intestino nosso, ele interage com o pé. Por quê? O pé não é o intestino, nem o intestino o pé, mas quando você se alimenta e o intestino faz o trabalho dele, o pé recebe o nutriente, os nossos pés recebem o nutriente para poder andar e fazer o trabalho, arranjar o alimento ou pregar o evangelho. Não é dessa forma? Então, nós precisamos entender que os dons espirituais não é a igreja que escolhe, não é eu que escolhe. O verbo lá, como eu já falei, é Ele, Deus, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. E a gente vê também, aprende muito com a divindade, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem uma função. Deus, ele criou, Deus usou, melhor dizendo, Jesus para criar todas as coisas. O Pai, que é Deus, ele mantém as coisas, e o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo,
E o Espírito Santo mostra quem é o Criador, quem é Jesus, e mostra para ele o amor da divindade para com a humanidade, para com cada um de nós. E a gente vê a interação, Deus interagindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa forma, meu irmão, é um tipo para nós entender a forma como a igreja também deve interagir através dos dons que Deus deu para a igreja, para cada um de nós, para a edificação do seu corpo, para podermos apressar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, quando você vai lá para Jeremias capítulo 18, fala ali sobre o vaso de oleiro. E é interessante, tem até um hino que fala, é o hino no Inário 502. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, mas o texto aqui que eu quero tirar é o vaso do oleiro. O vaso, meu irmão, o oleiro é Deus, e o vaso, ele é neutro, certo? O vaso, ele não se move sozinho. O vaso, ele não pede a flor ou a rosa que deve usar nele. Quem determina qual é a rosa, o tipo de flor que deve ser usado nesse vaso é o oleiro, é o Criador, é Deus. Então é uma conexão com Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Veja, o vaso ele é somente usado, meu irmão. Então isso nos ensina profundamente a forma dos dons espirituais. O corpo, ele é uma unidade. Cada corpo, quando trabalha o corpo, eu estou falando nesse momento, mas a voz, o corpo por completo não está nesse momento trabalhando sozinho, está trabalhando os dois, melhor dizendo, está trabalhando o corpo completo. Por mais que cada um membro do meu corpo, do nosso corpo, tenha uma função diferenciada, mas cada um, quando anda, quando come, quando dorme, quando faz qualquer movimento, meu irmão, está ali trabalhando em unidade. Isso representa claramente a unidade de Deus, a união e os dons espirituais que foi dado para a honra e glória do nosso Deus. Então que possamos jamais dizer, olha, eu gosto de fazer isso na igreja, mas aquilo outro eu não gosto de fazer. Não, nós estamos ofendendo o Espírito Santo, aquele que deu os dons. Claro que eu e você temos habilidade para fazer uma coisa mais do que outra, mas devemos amar aqueles outros que fazem as coisas melhor do que eu, e eu também faço coisa que ele não faz também. É dessa forma que a palavra de Deus fala que nós devemos ter uma igualdade, e ninguém é mais do que o outro. Tem uma palavra que fala assim, que nós devemos ter os nossos irmãos como superior a nós, no sentido assim de que ele é superior a nós, não no sentido de, vamos dizer assim, menosprezar os dons um dos outros, mas essa palavra aí está dentro de um padrão de humildade que nós devemos sempre nos colocar como nós não somos o dono da verdade, que o dono da verdade é Deus. E quando você tem as pessoas, os seus irmãos, que mesmo que não tenha o dom, a habilidade para exercer o dom que você tem, mas aquele irmão que não tem tanta habilidade, mas você tem ele como superior a você, é uma forma de humildade, de entender que Cristo está usando ele também para a honra e glória do seu nome. Então a mesma coisa com relação aos dons espirituais, que nós devemos entender e interagir, mesmo que não tenha a mesma habilidade, mas interagir com cada irmão, com cada irmã, com cada membro,
porque você que está me ouvindo nesse momento, eu que estou falando nesse momento, cada membro do nosso corpo, qual Paulo comparou com o corpo de Cristo, está trabalhando em unidade diretamente, desde o dia do seu nascimento até hoje, trabalhando em unidade para edificação do corpo, mas no caso aqui espiritual, é para edificação do corpo, ou seja, da igreja de Cristo, do corpo que é a igreja de Cristo, para honrar a Deus, ou para louvar, para edificação da glória do nome de Deus e para apressar a vinda de Cristo nesse mundo dentro do grande conflito entre o bem e o mal. Que Deus possa te dar entendimento, humildade, conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, como diz o apóstolo Pedro, para que nós possamos glorificar a Deus com os dons que Deus nos deu, não querendo ser melhor do que ninguém, mas interagindo com amor, para que o corpo de Cristo seja saudável, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde, e um bom dia em nome de Jesus, com a palavra de Deus no coração, o Espírito Santo interagindo na tua, na minha e na nossa vida, para a honra e glória de Deus. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você e eu pensar. Amém?